Doutor, meu filho engoliu uma moeda. E agora? Você sabe responder essa pergunta? Fica de olho nesse vídeo, que você não vai mais passar medo. Roda a vinheta. Quando falamos de injeção de corpo estranho, estamos automaticamente falando também de uma das maiores causas frequentes de atendimento no pronto-socorro, principalmente nas crianças pequenas ou naquelas que têm alguma comorbidade que facilite a ingestão desse corpo estranho. E na hora de você fazer a sua anamnese, na sua abordagem diagnóstica, é necessário que você preste, sim, muita atenção naquilo que você vai perguntar para o paciente. Obviamente, um paciente de 3 meses, um paciente de 1 ano de idade não vai conseguir te relatar. Você vai ter que prestar mais atenção nos aspectos clínicos. Mas se for um menino de 8, 9, 10, 11, 12 anos que acabou engolindo algum objeto, aí sim você pode usar o relato do próprio paciente a seu favor. Eu trouxe aqui para vocês algumas perguntinhas, algumas questões de abordagem diagnóstica que você precisa sempre ter na sua cabeça. Presta atenção aqui comigo. Criança maior ou que teve uma ingestão presenciada por um adulto, você tem sempre que deixar claro o tipo do objeto, o formato, a condição que essa ingestão ocorreu, se tem algum sintoma associado e o tempo desde a ingestão desse paciente. Também você vai perceber que é sempre importante saber o tempo de jejum dele também. Se estamos falando de uma criança pequena ou que teve uma ingestão não presenciada, é necessário que você preste atenção a sintomas súbitos de disfagia ou de nofagia, cialorreia, recusa alimentar, saliva com sangue, hematêmese, dor retroesternal, torácica ou dor abdominal. São alguns dos sintomas que vão poder te ajudar a pensar em ingestão de corpo estranho nesse paciente. É legal que a gente saiba diferenciar, por exemplo, 2 dos objetos mais comuns de ingestão, que é a moeda e que é a bateria. Porque quando você faz um raio-x, você consegue observar esses tipos de objetos, que são metálicos. Porém, a partir do momento que você pediu o raio-x, é preciso que ele te ajude a diferenciar um objeto do outro, porque vai mudar a sua conduta. Então, olha aqui. Beleza, pediu o raio-x. Nós temos algumas incidências aqui de radiografia para a gente aprender a diferenciar junto. Moeda, como você vê em AP, você vai ver o objeto ali, sólidozinho, bonitinho, todo branco. Diferente da bateria. Na bateria, existe uma característica, o duplo halo, quando você está vendo em AP. Então, você vai ver um círculo branco, mas você vai ver um duplo contorno ali, um outro contorno um pouco mais escurinho, que vai conseguir diferenciar da moeda. E quando você vê em perfil, você vai conseguir perceber como se fosse um degrau. Ele não é retinho, igual uma moeda. Ele tem um certo declive ali na bateria que te ajuda a diferenciar da moeda. É claro que não é para toda a imagem, vai ficar bonitinho desse jeito, mas é importante que você saiba, pelo menos, buscar no exame. Se o exame vai cooperar com você, é outra história. Tomografia você vai guardar para objetos que são radiotransparentes ou que têm alguma suspeita de complicação, como, por exemplo, a perfuração do esôfago, do intestino. A endoscopia é um exame extremamente importante. Se você está pensando em uma injeção de corpo estranho, logo depois você já tem que colocar na sua cabeça a endoscopia. Então é importante saber se o serviço que você está trabalhando disponibiliza esse exame, disponibiliza esse profissional, e se não for, para onde você vai ter que encaminhar. Porque a endoscopia é tanto diagnóstica quanto tratamento. E ela é dividida em 3 características principais, digamos 3 grupos diferentes, que é a imediata, que ela é feita em menos de 2 horas, em bateria no esôfago, objetos longos e perfurantes, ou cortantes, uma obstrução esofágica completa que impeça a deglutição de saliva. Isso é um sinal de que precisa fazer uma endoscopia de imediato, em menos de 2 horas. Uma endoscopia urgente, que precisa ser feita em menos de 24 horas, quando tem algum bolo alimentar,
moeda ou outros objetos rombos no esôfago, sem sinal de obstrução completa, imã, objeto que tenha mais de 2,5 cm de diâmetro ou 6 cm de comprimento, e baterias no estômago. Bateria, você vai ver, é sempre um perigo. E uma endoscopia letiva é mais em corpo estranho, que não apresenta maiores riscos, que permanecem por longos períodos, no estômago, sem oferecer um risco para esse paciente. Então, dentro das 3 classificações de endoscopia, a gente vai conseguir, a partir de agora, ir caminhar para saber quando indicar cada um desses pacientes. Nossa abordagem terapêutica é pacientes que sejam assintomáticos, que ingeriram objetos rombos, menores de 2,5 centímetros de diâmetro ou 6 centímetros de comprimento, sem eliminação de substância tóxica, pois bateria, o problema dela não está no objeto em si, mas na liberação dessas substâncias tóxicas, sem histórico de cirurgia prévia, ou no trato gastrointestinal, é um tipo de conduta. Objetos no esôfago, objeto pontiagudo, pérfuro cortante, baterias, ou pelo menos ímãs, objetos com maiores de 2,5 cm de comprimento ou 6 centímetros de diâmetro, história prévia de cirurgia, ou paciente que deve ter esse cuidado maior, aí sim é endoscopia de urgência, tá bom? Ou de acordo com a classificação que a gente vai falar aqui agora junto. Quando que eu interno o paciente? Você vai internar o paciente quando ele tem alguma lesão no trato digestório, quando tem sinal clínico, ou radiológico de perfuração ou extravasamento desse material tóxico, aí sim, interna. Ou também, quando você vai fazer esse tipo de conduta com o paciente, quando você vai internar, você já vai também automaticamente pensar na conduta para esse paciente. Então, cogitar dieta zero via oral, cogitar uma sondinha para ele poder receber alimentação, porque às vezes vai estar com alguma úlcera causada por uma bateria ou por imã. Hidratação venosa para ajudar na hidratação do paciente, na falta de comida que ele não vai conseguir receber durante um tempo. Inibidor de bomba de prótons, sintomático causador da náusea e até mesmo antibiótico terapia. Mas tem um profissional que vai ser seu grande amigo, que é o cirurgião pediátrico, porque vai ter que manejar essa perfuração de esôfago, esse extravasamento de material tóxico no mediastino. Então, sempre peço o parecer do cirurgião pediátrico nesses casos. Agora, eu vou te mostrar uma imagem aqui da conduta de acordo com a localização. Então, vai ter um objeto, de acordo com o objeto vai ter uma conduta, que também vai ser variável de acordo com a localização. Não vou falar tudo de uma vez, tá bom? Mas é bom você tirar um print ou guardar esse vídeo para quando aparecer a situação você saber o que fazer. Então vamos lá. Paciente que esteja com objeto rombo sempre vai pensar sintomático ou assintomático. Se for no esôfago, tirar em menos de 24 horas. Se for no estômago ou no duodeno, vai ter que ser retirado em menos de 24 horas se ele tiver sintomático. E se tiver assintomático, você pode até ter uma conduta expectante. Abaixo do duodeno, conduta expectante, ok? Paciente com moeda, mais uma vez, é sintomático ou assintomático? De acordo com isso, você vai conseguir progredir na nossa escadinha de conduta. Se for sintomático, retirada imediata. Assintomático, em menos de 24 horas. Se tiver no estômago ou no duodeno, retirado em menos de 24 horas se tiver sintomático, e você vai fazer exames de controle radiológico da progressão dessa moeda, se tiver no estômago ou no duodeno e ele estiver assintomático. Abaixo do duodeno, conduta expectante. Bateria, mais uma vez, sintomático ou assintomático? Se for sintomático, remoção em menos de 2 horas. E a bateria, como eu falei, tem um risco especial de liberação de substância tóxica. Então, também nesse caso, retirada em menos de 2 horas se ele estiver no esôfago. Retirada imediata se estiver no estômago ou no duodeno. E se tiver assintomático nessa localização, você pode até cogitar
e esperar o tempo de jejum do paciente, mas sempre vai discutir isso com o profissional que vai realizar o exame. Bateria abaixo do duodeno, vai ter que fazer uma colonoscopia ou uma cirurgia se ele tiver sintomático, ou você pode ter, de forma assintomática, repetir aí, né, o raio-x em até 48 horas para ver a progressão dessa bateria. Mas isso é uma decisão que você vai sempre tomar em conjunto com o cirurgião, porque essa bateria pode se romper e, se romper, agravar o quadro do paciente. Objeto pontiagudo vai ter retirada imediata, assintomático ou sintomático, tirando em casos que seja abaixo do duodeno, que aí você vai pedir um parecer da CIP para cogitar, você vai ter que fazer uma cirurgia ou você vai monitorar esse paciente no hospital. No caso dos ímãs, é retirado em menos de 24 horas, né, lembrando do risco que o ímã tem de dar úlcera no paciente, ou se estiver abaixo do duodeno, você pode até cogitar observar com o auxílio da sua conduta do cirurgião. Beleza? Lembrando que eu te falei o seguinte, foi muita coisa? Foi, mas a gente está disponibilizando aqui essa tabelinha para poder te ajudar durante o seu plantão. Beleza? O que eu tenho certeza é que a conduta você vai saber fazer. Perrengue não precisa mais. Meu nome é Matheus Fassarella, professor do PS Zerado, e essa foi mais uma Mind Pets. Até a próxima.